Olá amigos, chegámos à quinta-feira, espero que tenham tido uma boa semana e nós vamos ver hoje esta questão que era uma preocupação muito grande de Paulo. Como vimos ontem e vimos na lição de domingo, Pedro tinha tido uma atitude um tanto ou quanto irresponsável e Paulo insurge-se contra ele relativamente à atitude que ele tinha tido. E porquê que essa atitude era preocupante? Porque Pedro, tinha não só causado aquela divisão, como ele acabou arrastando muitos atrás de si, levou muitas pessoas que já se tinham convertido, que já se tinham, portanto, que já tinham aceito o Evangelho e agora, perante o aparecimento destas pessoas que vão causar a divisão, eles acabam criando esta separação, esta falta de unidade dentro da igreja. E para isto Paulo é extremamente preocupante. Por isso Paulo tem esta atitude tão agressiva para com Pedro. Paulo amava a igreja. Paulo queria que todas aquelas pessoas, todos aqueles gentios, todos aqueles judeus que se tinham convertido obtivessem a salvação. Para isso Paulo viajava, para isso Paulo pregava, para isso Paulo estava com eles. E ao aparecer esta divisão dentro da igreja, isto deixa Paulo completamente transtornado. E porquê? Sabem porquê? Em Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 28, e em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 11, Paulo diz praticamente a mesma coisa. E diz ele, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. O Evangelho de Paulo não era o Evangelho da circuncisão. O Evangelho de Paulo não era o Evangelho dos sacrifícios. O Evangelho de Paulo não era o Evangelho da carne sacrificada aos ídolos. O Evangelho de Paulo era o Evangelho de Cristo. Cristo morto, Cristo ressuscitado. Cristo, a ponte para a salvação, tanto de judeus, tanto de gregos, tanto de gentios como de não gentios. Isso era o que era importante para Paulo. E Pedro, e nós podemos considerar aqui, agora chegando quase ao final, a atitude de Pedro. A atitude de Pedro foi relativamente irresponsável. Ele deixou-se levar, uma atitude impensada, como tantas outras que Pedro tinha tido no passado. Quando nós nos lembramos das atitudes, o trimestre passado estudávamos as cartas de Pedro, estudávamos a história de Pedro, estudávamos atitudes de Pedro. E vemos aqui que Pedro tem, mais uma vez, uma escorregadela, escorrega na casca da banana, como se costuma dizer muitas vezes. Mas temos que compreender que Pedro também amava a igreja. E quando as pessoas amam a igreja, nós temos que questionar sempre, antes muitas vezes de repreender. Porque se as pessoas fazem por amor ou não fazem por amor. Se as pessoas querem efetivamente uma divisão dentro da igreja ou as pessoas estão procurando a união dentro da igreja. Que estas lições sirvam para nós também. Um abraço e até amanhã.